Cidades da macro-região apresentam perspectiva de melhora na geração de empregos. Agropecuária e serviços são os setores que mais se destacam. A aprovação da reforma da Previdência pode ser positiva para o cenário de outras áreas da economia. Se a situação econômica do país não é das melhores, a região de Ribeirão Preto já pode olhar para esse cenário de uma forma diferente. Isso porque um levantamento do Ministério da Economia apontou um crescimento no número de vagas criadas por aqui. O estudo, que analisou os 4 primeiros meses do ano, apontou que a cidade de Pontal gerou 2.413 novas vagas. Pitangueiras também ofereceu 1.655 novas oportunidades. Em Guaíra foram 1.245 novos empregos com carteira assinada. Mais uma vez, o agronegócio foi o grande responsável por esse resultado por conta das contratações no período de safra das usinas de açúcar e álcool. Ribeirão, que não tem usina, também apresentou crescimento na geração de empregos. Ao todo, foram criadas 2.390 vagas, boa parte delas do setor de serviços. A gente percebe que há aí mais anúncios de vagas, né? Muito mais, obviamente, na área operacional, mas alguns aí na área de supervisão, de gerência. Então, está crescendo, sim. O estado de São Paulo apresentou elevação em outros setores, como a construção civil, que gerou quase 4.000 vagas. No estado, o setor de serviços também gerou quase 22.000 novos empregos. Somando todos os setores, São Paulo criou mais de 50.000 novas vagas. Para esse consultor financeiro, ainda não dá para falar em retomada da economia, mas o otimismo existe, principalmente para a região de Ribeirão Preto. Nós temos que começar a ter uma perspectiva, por quê? Porque existe um ciclo sazonal, que a nossa região é privilegiada. E quando esse ciclo terminar, vai ter que começar um outro ciclo. O cenário poderá melhorar também para outros setores depois que a reforma da Previdência for aprovada. Segundo especialistas, ela poderá dar mais confiança para a economia e também para o empregador, e isso vai acabar refletindo na criação de novas vagas. Porque você tem uma expectativa do governo sanear suas contas e ter condições de fazer investimento por parte do empresário e investimento por parte do governo. Então, de novo, a economia seria aquecida por esse destravamento aí do que está acontecendo das reformas. Mas mesmo com a melhora da economia estimulando a criação de vagas, o trabalhador precisa entender que o mercado de trabalho continua buscando profissionais qualificados. As pessoas precisam estar se destacando, seja em milímetros aí, elas precisam estar se destacando. Se preocupar também, obviamente, com o que eles querem buscar na empresa, quais os valores que eles querem se associar aos empregadores, né, às empresas. Às vezes as pessoas vão muito pelo fato da remuneração, mas esquecem que isso é um curto prazo. Depois acaba sendo um desestímulo, né, e aí tem uma alta rotatividade na empresa. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Olha, Pulse, essa é uma boa notícia, né? Mas o nosso entrevistado aqui traz um alerta. E a gente conversa agora com o Marcelo Brandão, que é consultor de RH. Marcelo, como analisar esse momento para o mercado de trabalho? Boa tarde. Boa tarde. Olha, o alerta é que quando olhamos apenas os números eles apresentam tudo, mas esconde o essencial. O essencial é que esses dados de emprego são empregos sazonais, é um período de sazonalidade. Por exemplo, as cidades mostradas na reportagem são cidades que estão trabalhando com o momento da colheita de cana para as usinas. São pessoas que foram contratadas agora, mas serão demitidas daqui a algum tempo. Então, esse período de sazonalidade é a preocupação. E é justamente dessas funções sazonais, ou seja, que você trabalha num período do ano e fica desempregado no outro, e isso é um círculo que não vai ter queda enquanto a economia não melhorar, a pessoa precisa fugir justamente desse círculo. Mas o momento de agora é para quem busca uma oportunidade, é melhor. Depende de quem busca a oportunidade, porque hoje nós tratamos a forma do emprego muito no mundo da fantasia, como se a pessoa fizesse qualquer curso, ela fosse conseguir emprego. Não,
Hoje o emprego ele está mudando. O indivíduo tem que entender que tudo que ele faz, e um computador também faz, o computador vai tirar o lugar dele. Ainda ontem, por exemplo, eu fui no banco, o banco já disse que não vai ter mais caixa, já não tem mais caixa funcionando. Ou seja, o que vai sobrar para o ser humano fazer? Para o ser humano vai sobrar justamente o social, o relacionamento, a criatividade, a interatividade emocional. Isso o computador não consegue fazer. Então a pessoa ela vai ter que fazer isso. E isso ela não se aprende em curso, não se aprende não tem técnica. Isso é a mudança de comportamento, de caráter dela. E como fica para quem busca uma recolocação no mercado? É exatamente isso. Precisa mudar a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar, a sua maneira de atender. Por exemplo, Ribeirão Preto, nós temos aqui a área de serviços, a área de loja, muito comércio, muitos vendedores que, aliás, foram dispensados, agora a sazonalidade é vendedor, foram dispensados para serem contratados após maio. Então só para dar um exemplo, você chega numa loja, aí o vendedor ele te aborda. Pois não? Posso ajudar? Veja, quem trabalha com essa frase padrão vai perder o emprego. Por quê? Pois não, posso ajudar? Eu coloco um computador, ele faz isso. Agora, a abordagem emocional, de como tratar, de como dar um atendimento diferenciado, de como conhecer aquele produto, de como convencer o cliente de que aquele produto será interessante, vai ser bom, vai trazer resultado, é isso que o mercado vai contratar daqui para frente. Marcelo, e sobre o agronegócio? Ele impulsiona a economia da região. Ele pode ajudar? Pode ser a principal geração de empregos? Também vai depender da pessoa, porque o agronegócio também está se automatizando. Então, mais uma vez, aonde você trabalha que pode ser automatizado, vai perder. Então, o agronegócio ele está se automatizando. O que sobra para o agronegócio? Trabalho muito técnico, de muita inteligência, de muita análise de dados. Então, o indivíduo ele vai ter que trabalhar muito, que estudar muito esse lado técnico do agronegócio. Porque simplesmente ser operador de máquina no agronegócio também não vai ter emprego no agronegócio para quem faz o trabalho operacional e braçal. Marcelo, a saída então qual é diante de todo esse cenário que o senhor colocou? Olha, o Golfetto, ele tem uma frase que vem bastante a calhar, que é, não existe profissão do futuro, existe o profissional do futuro. Então, qualquer profissional, ele pode ser um profissional de sucesso. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estava, por exemplo, no aeroporto um dia e tinha aqueles quiosques vendendo aquele coco empanado lá. E eu olhando ali, fiquei uns 40 minutos e ninguém comprou uma embalagem do coco empanado. Por quê? Porque a moça que estava ali, a balconista, a representante, ela estava sentada olhando no celular, fazendo não sei o que no celular. Ou seja, não demonstrava um sorriso, uma simpatia, não se relacionava com as pessoas que passavam ali. Agora, se ela ali, no lugar de ficar trabalhando no celular, quieta, escondida, tímida, ela estivesse sorrindo, interagindo, distribuindo algo, olha, experimente esse coco, ela faria diferença. E veja, é uma profissão que pode perder para o computador, para a máquina, ou pode ganhar. Depende de como a pessoa vai agir, de como ela vai se comportar. Ok, Marcelo, muito obrigada pela sua participação no Jornal da CUB. E daqui a pouco a gente fala sobre a polêmica envolvendo o transporte coletivo de Franca. É com você, Pussi. Obrigado, Gislene.